Olá, queridos. Que Deus abençoe a todos de forma poderosa. Deixa eu tirar esse casaco aqui. Muito bem. Nós vamos seguir com a nossa oração. E eu tenho a certeza que comece a compartilhar com as pessoas o link no canal para que possamos juntos hoje ouvir a palavra e sairmos daqui abençoados pela graça de Deus. Nós estamos fazendo a oração da lembrança, né? Na verdade, estamos pedindo a Deus. E tudo isso baseado em Ezequias, né? Na história do rei Ezequias. Quando Deus ele avisou que ele ia morrer, né? E ele virou o seu rosto para a parede e clamou a Deus para que Deus pudesse mudar a situação, enfim, abençoá-lo, ou seja, dar a ele uma nova oportunidade, né? Mas o que eu quero hoje falar com vocês, além de estar dentro deste assunto, né? Eu quero muito falar sobre usar o exemplo da mulher que bateu a porta do juiz. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes, acredito eu. E nós vamos explorar um pouquinho esse assunto. Eu acredito que Deus ele vai falar com você, ele vai falar conosco e vai nos abençoar. E acredito que é o que você deseja. Então, à medida que você for liga exatamente na hora da live, né? Portanto, eu tenho a certeza que Deus ele vai falar com você e vai falar conosco nessa noite, né? Nós vamos usar o texto de Lucas 18, lá no Novo Testamento, e vamos fazer uma comparação. E eu tenho a certeza que Deus ele vai abençoar. Domingo agora, nós teremos o grande domingo da entrega da água dos 7 banhos. Será a segunda entrega, às 8 horas da manhã no Brás. E às 10 horas da manhã eu vou estar na Lapa. Porém, nós estaremos realizando a oração. Você que está buscando aí que Deus ele venha se lembrar de você. Ele vai se lembrar, não tenha dúvida disso. Então, eu continuo compartilhando. Eu vou cumprimentar você que está entrando, que está chegando por aqui para participar com a gente, tá bom? E Deus certamente nos dará vitória. Já deixa aí a sua Bíblia preparada no capítulo 18 do livro de Lucas. E daqui a pouco eu vou falar do versículo, tá bom? Muito bem, deixa eu cumprimentar algumas pessoas que estão conosco aqui na fé, tá? Estão ao vivo aqui com a gente. Deixa eu ver. Muito bem. Jesuilda Alves de Aguiar está conosco aqui também na fé.
Maria Abadia Lopes, Lúcia Souza, dizendo: boa noite, bispo, o Senhor sabe que eu te amo. Obrigado, Lúcia, que Deus te abençoe, tá bom? É tão bom ouvir isso de vocês, né? Poxa vida, eu amo vocês também, vocês são uma benção. Laodiceia Ferreira, Zelita Rodrigues, boa noite, bispo Luciano, cumprimentando a gente também. Ida Maria, bispo querido, a paz do Senhor Jesus, te amo, obrigado, Ida. Que Deus te abençoe também, tá? Amadeu, bispo dos Santos, Júnior da Bahia, bispo Luciano, boa noite. Olá, Júnior, Deus abençoe, querido. Tá? Boa noite para você também, que Deus te abençoe. Marlene Maria, Lidiomar, também com a gente, Maria Raimunda, também nos cumprimentando, Graziele Félix, também conosco, Odália Martins Ferreira, Darlene Carvalho, Marcelo Isildo, Isídio, né? Também conosco, Marisete Góes, Vera Lúcia, Adriana Barbosa, que Deus abençoe vocês de forma poderosa. Eu quero saber se você já tem a sua água preparada para nós podermos daqui a pouco realizar a oração da lembrança, tá? A Higina Barros está cumprimentando a todos, dizendo: olha, boa noite, meu Deus, aliás, eis aqui, meu Deus, a paz, bispo e povo de Deus também, tá? Cumprimento. Rejane Conserva, também nos cumprimentando, muito bom. Pedindo oração pelo Hamilton, Otávio, Rebeca e outros. Também a Maria Donizete de Assis Silva e a Sandra Vieira da Costa e a Carla Cunha, e por aí vai. Então, à medida que você vai compartilhando, eu tenho a certeza que Deus ele vai abençoar a quem você fizer chegar o link, tá? A Ferreira, a Odália Martins está dizendo: eu plantei, tá? Boa noite, meu bispo, determina a cura da minha saúde. Que bom, tá? Vamos fazer isso na oração, tá bom, Odália? Carla Cunha, Marlene Maria Leite, Sandra Vieira, Lidiomar Palmeira, Clemilda Família, pedindo pela família o livramento, e assim nós vamos orar por todos. Bom, queridos, é o seguinte, nós estamos falando sobre a oração da lembrança. E nós vamos falar hoje de um assunto que eu acredito que seja, ou que será, muito importante para você, para todos nós. Vamos orar antes, pedir para Deus dar uma direção do que nós vamos ouvir? Muito bem. Deus poder e nos fortaleça nela, nos alimente com ela. Fortaleça a nossa fé. Use o pregador, dê a ele a revelação, a inspiração, a direção, o entendimento, e tudo seja única e exclusivamente para a glória do Senhor. Isso que crê, digam amém. Muito bem. Queridos, vamos ouvir hoje o texto desta viúva, mas com uma perspectiva um pouco diferente. A Bíblia fala no capítulo 18, versículo 1, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Mas vamos dar uma focada um pouco na história que a Bíblia conta. Havia numa certa cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva,
que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Vamos prestar atenção nisso aqui. Falando da viúva, havia naquela cidade uma certa viúva. Vamos tentar entender o cenário, a situação daquela mulher. Então, vamos lá. Entendemos que era uma mulher, a princípio, casada, né? Tinha lá o seu marido. E eu pergunto, você sabe que dia você vai morrer? Não. Você sabe que dia alguém da família vai morrer? Não. Não se sabe. Então, essa mulher, preste bem atenção, ela estava vivendo uma vida normal. Casada, tinha o seu marido saía para trabalhar, voltava, trazia o sustento para dentro de casa, ela se sentia segura, protegida, né? A princípio, entendemos que ela tinha uma vida tranquila. Mas, de repente, essa tranquilidade da vida dela acabou. E não teve como ela programar isso, essa mudança radical. Por que não teve? Porque você não prevê a morte de ninguém. Então imagine que, de repente, o marido morre e ela fica viúva. Ou seja, tudo que era normal, tudo que era cotidiano, tudo que ela estava acostumada, habituada, da noite para o dia, ou do dia para a noite, ela já não tinha mais. Ela já não tinha mais o marido, ela já não tinha mais quem a sustentasse, ela já não tinha mais quem pagasse as suas contas, ela não tinha mais quem lhe fazia companhia. Da noite para o dia mudou tudo na vida dessa mulher. Compreende o que eu estou falando? Bispo Luciano, aonde o senhor quer chegar? É que às vezes, gente, na vida da gente, acontece a mesma coisa. O que, bispo? As coisas mudam da noite para o dia. Elas mudam do dia para a noite. E muitas vezes não é previsto essas mudanças. Não se espera essas mudanças. Talvez o tempo pode até ter dado alguns indícios, alguns toques para que a pessoa percebesse que haveria de mudar alguma coisa, mas geralmente isso vai acontecer e acontece, e às vezes pega a pessoa de surpresa. Ela não... O que eu quero dizer é que muitas vezes isso pode acontecer e a pessoa ela não está preparada para esta mudança. A mudança da morte, ou seja, no caso da morte do marido desta mulher, trouxe uma mudança financeira para ela, desestabilizou a vida dela completamente. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente, sustentavelmente, em todas as áreas. Você está entendendo o que eu estou falando? Está conseguindo compreender a mensagem? Então, é uma mudança que aconteceu com ela, repentina. E que nós não estamos livres disso. Às vezes a sua vida, em determinadas áreas, ela está caminhando bem, está indo tudo como manda o figurino, de uma forma mais tranquila, de uma forma, sabe, que você consegue dominar, que você consegue controlar, que você consegue fazer com que aquilo ande bem. E de repente,
repente você vê uma mudança, por exemplo, você está trabalhando, amanhã você chega no trabalho, a pessoa chega no outro dia, ela é convidada para ir o RH e é mandada embora. A pessoa tem a sua empresa e, de repente, ela percebe que ela vai ter que fechar a sua empresa ou abrir em outro lugar, ou então ela vai ter que mudar de ramo. Às vezes a pessoa ela tem um determinado... alguma coisa acontece que não estava dentro dos planos. Você está entendendo o que eu estou falando? E isso, dentro desta história, aconteceu com esta mulher. Como pode estar acontecendo com você. Ou com qualquer pessoa que seja. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com a vida das pessoas. Um dia casada, no outro dia ela amanhece viúva. Tem pessoas que um dia com saúde, no outro dia amanhece com problema de saúde. Um dia trabalhando, no outro dia amanhece sem emprego. Um dia com a vida financeira instável, no outro dia com vida financeira desestabilizada. Um dia em cima, outro dia vivendo uma vida em baixo. Uma hora tendo tudo, outra hora não tendo mais nada. São situações. Uma hora você tendo controle e outra hora você perdendo o controle. Esta mulher, segundo a história, a parábola, ela viveu isso. Como você vive. Como uma pessoa pode viver. Agora, que lição tiramos da história dela? Da experiência de vida dela, que é muito parecida com, talvez, a sua. É que, embora tudo tenha mudado na vida desta mulher, e ela se viu, de repente, sozinha, porque é assim que às vezes você vai se ver, sozinho, sozinha, em meio às mudanças, às transformações que acontecem na sua vida. E eu não estou falando de um sozinho ou de um sozinha de forma literal. Não. Às vezes você pode estar cercado de gente e se sentir só. Às vezes você pode estar casada, o marido está do teu lado e você se sente só, ou a esposa está do seu lado e você se sente só. Às vezes você pode estar cheio de amigos, de colegas, enfim, de pessoas, de irmãos até da igreja, se é o caso, e você do lugar que você está, e você se sente só. Com um peso imenso sobre suas costas, pode acontecer. Então, aquela mulher, de repente, ela se vê só, com um problema, porque ela não tinha mais o marido, não tinha mais o sustento, não tinha mais aquele dinheiro que era garantido todos os meses, porque ela não trabalhava. Ela não tinha mais o apoio que ela tinha, a companhia que ela tinha. Ela não tinha mais nada. Mas o que ela fez, não tendo mais nada? Diz a Bíblia no versículo 3. Ela ia ter com o juiz, batendo a porta e dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ou seja, ela não parou. Então, por pior que seja o problema, a situação que você esteja passando, enfrentando, você não pode parar.
Não se esqueça, quem morreu foi o marido dela, não foi ela. Ela ainda estava viva. Então, por pior que seja o problema, por mais que você olhe e não veja nenhuma saída, tem hora que vai bater o desespero, tem hora que o coração vai apertar, tem hora que você vai se sentir angustiado, angustiada, tem hora que você vai se sentir sufocado, o sono será roubado de você, a paz ela será roubada de você. Tudo pode acontecer. Mas essa mulher, em meio a isso, ela não parou. Ela foi para a porta do juiz e ela batia e dizia: julga a minha causa. Resolve meu problema, me ajuda, faz alguma coisa. Essa é a postura, essa é a atitude. Esse é o meu comportamento, deve ser o seu comportamento, o meu comportamento, o comportamento de qualquer um. Bate na porta, não para. Mas eu estou sem força, então bate sem força. Mas eu estou chorando, então bate chorando. Mas eu estou sem ver saída, então bate sem ver saída. Mas não pode parar. Imagine se, pelo fato desta mulher se ver só, ela dissesse para ela: acabou, meu marido morreu, então agora minha vida acabou. Ela disse: a minha vida não acabou, eu posso vencer, isso pode mudar, eu posso chegar aonde eu preciso chegar, eu posso ser abençoado, abençoada. Você está entendendo o que eu estou falando? E ela fez isso. Em todo o tempo ela fez isso. Essa mulher, eu imagino, gente, você deve parar para pensar, imaginar o momento daquela mulher. Porque a Bíblia não fala dos filhos dela. Então posso supor, ou achar, ou crer que ela não tinha filhos. Então imagine que de repente ela está dentro de casa sozinha, olhando o que eu vou fazer agora. E às vezes você fica assim: o que eu vou fazer agora? E eu entendo uma coisa: o que você não pode fazer é parar. Vai batendo a porta. Porque uma hora a porta abre. Observe que aqui diz assim, versículo 4, e por algum tempo não quis atendê-la. Ou seja, ela batia a porta, mas por algum tempo a porta não abria. Sabe, você está fazendo o que pode para cá, para lá, e às vezes não vê um resultado, uma solução. Você está orando e não está vendo uma resposta, sabe? Mas aí você diz assim: mas eu estou me sentindo humilhada, humilhado, minha vida tá, eu não sei mais o que fazer. Tá bom, imagine ela. Nós estamos, então, tendo aqui uma direção do que fazer numa hora desta. E esta mulher, diz a Bíblia, por algum tempo não quis atendê-la. Então, o momento de que nada acontecia para mudar a vida dela, para resolver o problema dela, observa o texto, era por algum tempo. Então, não é que não vai acontecer nada, não é que você vai ficar do jeito que está. Alguma coisa vai acontecer. Uma porta vai abrir, escute, mas
com luta, com dificuldade, com dor, sofrimento, humilhação, com perseguições, com privações, com seja lá o que for. Você, eu, nós, seja lá quem ouvir isto, não pode parar. Porque quantas pessoas devem ter dito a ela, agora acabou, não tem jeito, esse juiz não julga a causa de ninguém e não vai ser a sua que ele vai julgar, então esquece, como diz, né, os outros aí, aceita que dói menos, se entrega. É isso que você vai fazer? Vai se entregar? Enquanto existir uma porta para bater, que é a porta do Deus que nós servimos, você não pode se entregar. Ah, mas eu entrei num problema gigante. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Qualquer pessoa pode entrar, mas para você entrar num problema, você não teve que entrar, não teve? Então teve uma porta de entrada. Então, se o problema que você entrou, ou que você esteja vivendo, seja ele de qualquer ordem, você entrou nele, você entrou por uma porta. Por que você não pode, então, por esta mesma porta, sair dele? Ah, mas ela está fechada. Tá bom, então é por isso que você tem que continuar batendo, porque uma hora ela vai abrir. Você está entendendo? Vai. Vai. Não tenha dúvidas. Uma hora o teu milagre acontece. Uma hora a resposta de Deus chega. Foi o que essa mulher imaginou, foi o que ela pensou. Ela falou, eu não vou parar. Eu não vou parar. E olha só o que este homem, ou seja, o juiz, ele disse. Por algum tempo ele não quis atendê-la. Algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Aí Deus ele fala assim no versículo 6, e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Ainda que tardio para com eles. Olha aí. Mas os que clamam de dia e de noite, vai batendo na porta de dia, vamos orando de noite. Ah, mas tá piorando, continua então batendo na porta. Ah, mas tá doendo demais, mas vamos continuar. De dia, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, e aí? E aí? Não dá para perder a fé. Por mais duro que seja, por pior que esteja, não dá para perder a fé. Se tu entrou em uma situação, seja de saúde, seja espiritual, sabe, seja financeira, seja familiar, tu entrou num problema, mas
já diz tudo, né? Se você entrou, entrou por algum lugar. Então, esse problema tem saída. Se teve porta de entrada, ele tem porta de saída. E Deus, ele vai mostrar, ele vai dar, e você vai viver, você vai ter essa experiência. Compreende o que eu estou falando ou não? Você entende isso? É porque, às vezes, sabe o que acontece? Você entra num problema e acha que ele não tem saída. Você está enganado. Para pensar. Você entrou por onde? Pelo mesmo lugar que você entrou, você vai poder sair. O problema é que às vezes a gente não está conseguindo ver, mas aquela mulher, ela não parou, ela ficou. Pá, pá. E tu acha que... Olha, eu fico imaginando quantas pessoas tentaram fazer essa viúva desistir. Quantas pessoas te disseram, e o marido dela morreu, agora já era. Agora ela está perdida. Quantas pessoas falam isso para os outros, pensam. Ah, bispo, mas a dor é grande, eu sei. O coração às vezes aperta, eu sei. Mas as lágrimas vêm nos olhos, eu sei. Mas às vezes temos a sensação que não vai resolver, eu sei. Mas não pode parar. Aquela viúva, ela batia, ele não atendia. Ela ia lá e batia de novo. E Deus falou, tá vendo? Faz o que ela fez. Não para, minha irmã e meu irmão. Tá difícil, tá duro. Bispo, tá impossível. É, para mim, para você. Mas para o nosso Deus não dá. Vai ter dias que você vai se sentir abatida, abatido, meio sem força. Mas vai passar. E Deus vai te fortalecer e você vai ver. Sabe, imagine você olhando para o céu e vendo tudo nublado. Não consegue nem se imaginar a perspectiva do sol, né? Mas já reparou que o tempo daqui a pouco passa, as nuvens negras vão embora e daqui a pouco o sol brilha? Não dá para te dizer se é amanhã ou se é depois de amanhã, mas eu sei que nunca as nuvens ficam escuras para sempre. Ah, mas e os que me condenam? Ah, querido, querida, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém pode condenar ninguém, não. Podem querer te acusar, podem querer te chamar do que for, mas condenar ninguém pode, não. Sabe por quê? Porque todo mundo que quer condenar alguém será condenado. Ninguém é perfeito. Só quem pode condenar é Deus, e Deus não está te condenando. Então, vamos aprender com essas tempestades, essas mudanças climáticas, né? Porque foi uma mudança de clima para aquela viúva. Tu imagina que situação? Um dia o marido tá vivo, no outro dia o marido tá morto, e agora como é que vai ser? Meu Deus, só ele que trabalhava, só ele que tinha emprego, só ele que tinha profissão. Imagine, foi uma mudança radical. Mas ela disse, mas eu não posso parar. E foi nessa fé aí que temos ela como um exemplo para nossa vida hoje. Amém, gente? Compreende? Não pare. Seja no que é grande, seja no que é pequeno, seja no que dá, no que não dá, seja no favorável, seja no desfavorável, seja na palavra positiva ou na palavra negativa, não adianta. Não pare.
Aqueles que continuam chegam. Só não chega quem para. E tem muita gente que para porque não aguenta a luta, não aguenta a pressão, não aguenta a batida, não aguenta, sabe, a cobrança, não aguenta a situação. Oh, minha irmã, meu irmão, Deus é com a gente, Deus é contigo. A Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem. Ela vem ao amanhecer. Mas ele está dizendo, ela vem. Então acredite que a tua alegria virá. Diga assim, a minha alegria virá. Agora pode não estar presente, mas ela virá. Porque Deus falou que ela vem. Mas ela só vem para os que não param. Deu para entender? Os que param no meio do caminho porque não aguenta, porque acha que não tem jeito mais, aí não vem mesmo não. Mas os que fazem como... Veja se a alegria dela não veio. Enquanto ela estava batendo, ela estava se sentindo angustiada. Poxa, mas quando ele atendeu ela, julgou a causa dela, a alegria dela veio. Então daqui a pouco vai vir a tua alegria, a tua cura, a tua vitória na tua casa, a tua prosperidade, a mudança, a porta vai abrir. A tua alegria, a nossa alegria, a alegria dos que creem virá. Diga, a minha alegria virá. Toma posse dessa palavra, gente. Hein? Toma ou não? Então é assim. Entendeu? É assim. E Deus é com você. Por isso, toda essa semana, nós temos que, vamos orar a oração da lembrança. Ezequias falou, lembra de mim. Lembra. Vamos lembrar a Deus que Ele tem promessas que foram feitas a nós pela sua misericórdia. E Ele vai cumpri-las em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar agora, tá bom? E Deus vai dar vitória. Pegue a sua água aí e deixe com você. Vamos falar com Deus. Se essa palavra te abençoou, compartilha ela com alguém, manda para alguém que você conhece, está precisando. Se você está no canal e não é seguidor do canal, aperta no botão seguir, depois aperta ali no joinha, tá? E aperta nas notificações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido e amado, tem misericórdia de nós, meu Deus, porque nada tem sido fácil, mas quem disse que um dia já foi? Há quantas pessoas, meu Pai, atravessando o vale. Sabe aquele vale que a Bíblia fala, a tua palavra, o vale da sombra da morte? É verdade. Atravessando um Jordão, atravessando um mar vermelho, ou tendo que atravessar uma muralha, ou tendo que passar por um gigante, meu Pai. Assim está sendo a realidade de muitos nesse instante, neste momento, meu Pai. E quando esta hora difícil chega, como a parábola desta viúva, eu fico imaginando, Deus,
Um dia ela estava com seu esposo e no outro dia ele morre e ela se vê sozinha. Não é fácil, meu Pai. Mas o Senhor nos criou não para depender das nossas companhias fisicamente falando. Eu não posso achar, esta pessoa que ora comigo, meu Deus, não pode achar que a vida dela depende do marido ou da esposa ou do filho ou da filha ou do pai ou da mãe ou do neto ou da avó ou do vô. Não. Porque se essas pessoas não estiverem mais conosco, então a nossa vida acabou? Não, meu Pai. A nossa vida depende do Senhor e o Senhor não acaba nunca. O Senhor não morre nunca. O Senhor nunca deixará de estar, meu Deus, presente na sua onipresença. Então, Deus poderoso, é em Ti que nós nos agarramos nessas horas e em todas as horas. Diga para Ele, eu me agarro em Ti. Diga, Deus, é em Ti que eu confio, é no Senhor que eu acredito. Diga, eu sei que o Senhor vai abrir essa porta. Esta história que pode agora estar sendo contada da minha vida como uma história triste, uma história vergonhosa, uma história triste, uma história angustiante, uma história dolorosa, uma história deprimente, uma história humilhante. Meu Deus, são histórias, e por serem histórias, elas podem mudar também. Podem mudar, como hoje alguém pode estar lendo a página deste livro dizendo que esta pessoa está num hospital, doente, acamado, com um câncer, com uma diabetes, com uma enfermidade incurável, com um problema sério, com um problema, seja ele lá de qualquer ordem, tudo bem. Mas aí virou a página e na outra página vai dizer, mas no amanhecer aquela pessoa foi visitada pelo médico e se viu que ela estava curada. Oh Deus, isso é a história mudando. O Senhor mudou a história do Jó. O Senhor mudou a história da Esther, o Senhor mudou a história da Ana, do Davi, o Senhor mudou a história de tantos, porque não vai mudar a nossa? Por que não vai mudar dessa mulher? Diga, muda a minha história, meu Deus. Nós cremos, meu Pai. O Senhor, se quiser, estala o dedo, pisca os olhos, ou não faz nada disso, apenas pensa, ordena e um milagre acontece. Então toca agora na vida desta pessoa que não parou e nem vai parar de bater na porta, meu Deus, para ver a sua família transformada, para ver a sua saúde perfeita, para ver o seu nome, meu Deus, restaurado, para ver, meu Deus, a sua vida prosperar. Deus poderoso, diga para Ele, eu vou bater nessa porta, eu não vou parar, julga a minha causa, meu Deus. Se o juiz iníquo que não prestava, que não temia, que não amava ninguém, julgou a causa daquela mulher, o que dirá o Senhor que é bom, que é poderoso, que é o nosso Deus, o nosso Pai? Toca na vida desta pessoa agora, recebe aonde você está o toque, o poder desse Deus que ouve esta oração, que é simples, mas é sincera. Ó Deus poderoso, nós não temos mais ninguém, e ainda que tivéssemos, não adiantaria nada, porque está provado, meu Deus, que o homem, ele é assim. Ele vai estar enquanto ele tem o que tirar daquela situação. Mas o Senhor não. O Senhor vai estar quando o Senhor tem o que tirar, quando o Senhor não tem o que tirar. Sabe por quê? Porque o Senhor é Deus. Então é essa fé que a gente tem. Recebe aí agora. Lembra desta mulher, lembra deste homem, lembra desta avó, deste vô, desta jovem, desta criatura, aonde ela estiver, com uma dor na perna, um inchaço no joelho, uma ferida aberta, meu Deus, uma dor infernal, cura agora os músculos, os tendões, toca nos olhos para dar vista ao cego, toca agora, meu Deus, no cérebro desta pessoa e remove esse tumor, meu Deus, maligno,
Senhor, no seio desta mulher que está aí, meu Deus, apalpando e sentindo esse nódulo. Toca para curar, toca nesta criança, meu Deus, toca nesta empresa, nesta loja, toca nesta igreja, toca neste homem de Deus, nesta mulher de Deus, nesta pessoa, meu Pai, que serve a outros espíritos, seja lá quem for, que, meu Deus, não professa essa mesma fé, mas acredita no Senhor e precisa de ajuda. Faz um milagre ainda hoje acontecer. Envia um anjo na forma de um homem, se preciso for, de uma mulher, para entregar a vitória, a bênção. Faz aquilo que deixará os inimigos e os que torcem contra de boca aberta para dizerem no final: Deus é com ele, é com ela. Recebe sobre tua vida essas duas palavras: Deus proverá. Em nome de Jesus. Diga: eu creio. Diga com fé: eu creio. Diga: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. São tuas. Fala assim, ó: lembra, Senhor, que são tuas palavras. E eu creio. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra essas águas agora, que está em frente ao televisor, ou na mão desta pessoa, ou diante do celular, a garrafa com água, a peça de roupa, a fotografia. Lembra que o Senhor prometeu. O Senhor disse: aquele que clama de dia e de noite, eu farei justiça. Então, que esta água seja a água da resposta sobre todos que creem. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Beba dessa água. Graças a Deus. Amém. Amém. É isso. Deus ouviu a nossa oração. Agora vamos esperar. A porta vai abrir. Tá bom? E falando em porta abrir, eu já te falei que a igreja, ela tem precisado muito da sua ajuda diariamente. Não já falei isso para você? Lembra? Pois é. Cada dia está sendo um desafio. E eu tenho pedido a ajuda de Deus e de vocês. Então eu gostaria de hoje usar a minha fé. Eu vou fazer um desafio com você. Eu vou fazer um propósito aqui. 123 pessoas vai fazer um desafio comigo. Você está vendo esse óleo de Israel? Eu vou ungir agora com esse óleo a minha mão. E eu vou botar a minha mão aqui. Tu vai tocar na minha mão junto comigo. Pela tua vida financeira, espiritual, não sei. Depois que tu tocar na minha mão e eu falar Deus proverá, se Deus me ouve, pela misericórdia dele, você vai pegar e vai tocar essa mão aonde você quer esse milagre acontecendo. Se é na tua vida financeira, põe no cartão, na carteira, sei lá. Se é nessa causa na justiça, tu vai botar em cima desta causa na justiça. No processo. Se é na vida de uma pessoa da família, bota essa mão em cima dessa roupa. Ou da fotografia. Se é sobre você, tu vai botar a tua mão sobre você. É um desafio. 123 pessoas. Tu vai fazer uma oferta de R$100. Nem mais e nem menos. 120, você vai fazer agora. Tu vai fazer um desafio. Tu vai falar: Deus, se o teu servo, se ele é homem de Deus, quando eu tocar nas mãos dele ungida, e tocar sobre aquilo que eu quero, o milagre, o Senhor vai me dar essa resposta. Então,
Você vai pegar agora uma oferta de R$100. É um desafio mesmo. Ah, bispo, eu não posso fazer assim. Não, são 123 pessoas agora. Você vai fazer uma oferta, um desafio mesmo, um voto. E tu vai tocar na minha mão ungida, que eu vou ungir com este óleo agora. Tu vai ver se Deus não vai abençoar. Pix, aonde é que eu vou fazer esse desafio, bispo? Escreve aí, pix2@iudp.org.br. Pix2, número 2, @iudp.org.br. Crê? Então tá bom. Ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Toca a tua mão junto à minha. Fecha os olhos, se possível for. Se não der para fechar os olhos, não tem problema. Tu vai fazer esse desafio agora. Seja fiel, honra, que Deus vai te honrar. 123 pessoas vão ser tocadas agora. Deus poderoso, toca a tua mão junto na minha. Eu não sei o que essa pessoa precisa, mas seja o que for, o Senhor pode fazer, porque o Senhor é Deus. Eu ungi a minha mão com óleo de Israel. Estou apresentando e ela está tocando esta mão junto a mim. Que esta unção passe para a mão desta mulher, deste homem agora, desta pessoa. E quando ela fizer esse voto e tocar, meu Deus, tocar, seja na dor, seja na causa da justiça, seja no que for, que ela quer esse milagre, a partir desse instante, é um desafio. Se o Senhor me ouve, essas 123 pessoas que são chamadas, tu vai sentir no coração que é com você, o milagre vai acontecer. Isso não é para quem tem, meu Deus, é para quem crê. Então receba, toca aí na minha mão com óleo. Deus proverá! No nome de Jesus. Abre os teus olhos. Tu vai fazer agora. E quando chegar aqui, vai chegar no comprovante. Esta mão que você está vendo, eu vou colocar, eu vou ungir cada nome. Cada nome que chegar aqui agora, eu vou ungir com esta mão. E o Espírito Santo vai abençoar aonde você estiver. 123 pessoas vão fazer agora uma oferta de R$100. Bispo, tem dias que Deus dá uma direção, dá outra. A direção que Deus está me dando é esta. E Deus vai te abençoar. Você vai abençoar a casa de Deus, a igreja? Vai. Mas Deus vai te abençoar. Você crê? pix2@iudp.org.br. pix2@iudp.org.br. Pega a foto da pessoa, bota essa mão em cima. Pega aí a peça de roupa da pessoa, põe a mão em cima. À medida que você fizer, vai chegar a notificação aqui para mim, aí vai estar o seu nome. Você pode mandar também o comprovante pelo WhatsApp. Mas quando você fizer, já chega já aqui. Daqui a pouco eu vou recolher todos. E esta mão eu vou ungir nome por nome. E eu vou dizer, lembra desta pessoa, Deus, aonde ela estiver. E Ele vai lembrar. Está feito o desafio, está feito o propósito. Amém? Se você crer, então se prepara que tu vai tomar posse. Deus abençoe. E até amanhã, onde você vai dar o testemunho disso. Crê? Então toma posse. À medida que chegar, eu vou ungir o seu nome. E Deus vai te honrar.
Deus abençoe, fique com Deus. Até o testemunho que eu vou ouvir.